fortalecer e para renovar as nossas vidas, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor bem forte. Se é para Jesus, pode melhorar, irmãos. Se é para Jesus, pode melhorar. Já foi cantado que Ele veio, Ele já chegou, Ele está aqui. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Por gentileza, abra sua Bíblia comigo. Levítico capítulo de número 8. Levítico capítulo de número 8. Nós vamos ler dos versos de 1 a 9. Glória a Deus. Terceiro livro da Bíblia, livro de Levítico, capítulo de número 8. A partir do versículo de número 1. Quem achou, diga amém. Amém. Leiamos o texto. Disse mais o Senhor a Moisés: tomarão e seus filhos, e as vestes, e o óleo da unção, como também o novilho da oferta pelo pecado, e os 2 carneiros, e os cestos dos pães, e ajunta toda a congregação à porta da tenda da congregação. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara, e a congregação se ajuntou à porta da tenda. Então disse Moisés à congregação: isto é o que o Senhor ordenou que se fizesse. E fez chegar Arão e a seus filhos, e os lavou com água. Vestiu Arão da túnica, cingiu-o com o cinto, e pôs sobre ele as sobrepeles. Também pôs sobre ele a estola sacerdotal, e o cingiu com o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal, e o ajustou com ele. Depois lhe colocou o peitoral, pondo no peitoral o urim e o tumim. E lhe pôs a mitra na cabeça, e na mitra, na sua parte dianteira, pôs a lâmina de ouro e a coroa sagrada, como o Senhor ordenou a Moisés. Tome o seu assento, por gentileza. Se você tem boca para glorificar, já está liberado. Eu quero louvar a Deus por esta oportunidade de fazer menção da palavra do Senhor nesta casa. Quero louvar a Deus pela vida dos nossos pastores, pastor Maurício e pastora Janaína. Obrigado, pastor, por essa confiança. Que Deus o abençoe em nome de Jesus. Louvo a Deus pelos obreiros desta casa, todos os pastores que intercedem pelo nosso ministério, pela nossa casa. Louvo a Deus também pela vida da minha esposa e dos meus filhos. Que Deus abençoe a vida dos meus aqui presentes. Que Deus continue abençoando. Queridos, quero ser breve e sucinto, objetivo naquilo que o Senhor colocou no meu coração. Eu inicio a minha fala dizendo que o homem nasce com a natureza caída. Todo homem nasce propenso ao pecado. Todo homem nasce com uma herança da corrupção que tomou conta do coração do primeiro homem, Adão. É possível entender que este homem, este ser humano, ele não nasce talvez com a culpa pelo pecado, mas a corrupção que o pecado traz, que o pecado causou, isso está presente, faz parte de si desde o momento do seu nascimento. Todo homem é assim. Na soteriologia bíblica, nós vamos entender que o homem nasce totalmente depravado, com a sua moral distorcida, com a sua natureza caindo para o pecado. Todo homem nasce
carecendo da glória e do perdão de Deus. Paulo vai nos doutrinar quando ele escreve a sua carta aos Romanos, capítulo 3, versículo 23, quando ele, com muita objetividade, com maestria, ele vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É bem verdade que o homem se afasta de Deus por conta própria, e este homem que outrora tinha acesso a Deus, este homem que outrora tinha uma conexão diferente com Deus, quando você lê o livro do Gênesis, você vai entender o que eu estou falando. Eu disse no culto, na casa de Neemias, que este culto que acontecia no Éden era um culto diferenciado. Por quê? Porque não era o homem que ia até o culto, era Deus que chegava até o homem. Não era o homem que se programava para estar no culto. Pastor, e como que o senhor sabe disso? Porque no capítulo 3 do livro do Gênesis, quando o homem peca, Deus já sabia, mas mesmo assim Deus resolve aparecer na hora marcada, no momento exato, porque toda vez que Deus marca algo com alguém, Ele não se atrasa, Ele chega no momento exato. E o texto vai dizer que Adão estava escondido, e no mesmo momento Deus aparece no cenário dizendo: Adão. Eu fico imaginando esta questão, Deus aparecendo no momento do culto que era secreto. Você pode imaginar essa cena comigo? Talvez você se alegre quando você escuta a mensagem pregada neste altar por algum pastor, algum príncipe do Senhor. Mas no Éden não era qualquer pastor que estava pregando, era o Deus Todo-Poderoso que vinha encontrar com o homem. Era o Deus Todo-Poderoso que vinha pregar para o homem. O homem decide sair, decide se desconectar. É como se o homem dissesse para Deus: eu não quero mais o Senhor, eu prefiro viver a minha vida, eu prefiro viver na minha dependência. Então Paulo vai dizer que todos pecaram e destituídos, carecem da glória de Deus. Só que Deus, que é infinito em misericórdia, Deus que é infinito em graça, e nós temos esta noção, esta concepção dos atributos mais conhecidos de Deus. Você vai dizer que Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Só que Deus é muito mais do que isso. Deus é unigracioso, Ele é detentor de toda a graça. Deus também é unimisericordioso. Ele proporciona aquilo que nós não merecemos. Uma vez alguém perguntou qual a diferença entre graça e misericórdia. Embora as duas andem juntos, graça é Deus nos dando aquilo que nós não merecemos, e misericórdia é Deus não nos dando aquilo que merecemos. Então a graça, o favor imerecido, o presente sem merecimento, é oferecido ao homem de forma gratuita, é oferecido ao homem de forma livre, é oferecido ao homem que outrora não quer mais a Deus, é oferecido ao homem que se afastou de Deus. Dito isso, nós conseguimos entender que Deus nos ofertou a salvação por intermédio da sua graça e da sua bondade. E quando eu olho para a Bíblia, eu vejo o salmista dizendo, o Salmo 73 dizendo: verdadeiramente bom é Deus. Quando ele olha para essa afirmativa, eu consigo entender que em mim e em você não há nada de bom que agrade a Deus. Nem em mim e em você não há nada de bom que chame a atenção de Deus. Tudo que há em nós, toda bondade, toda característica bondosa, provém daquele a quem você serve. E isso não é nosso, provém de Deus.
Eu vou dizer para você começar a abrir a boca e glorificar o nome do Senhor. A graça que hoje está sobre a sua vida, ela é tão maravilhosa que até o ar que você respira, o oxigênio que você puxa para os seus pulmões, no momento em que você abre os olhos de manhã para sair para trabalhar, eu tenho uma notícia para você: é graça de Deus. O alimento que está na sua mesa é graça de Deus. Pastor, mas eu trabalhei o mês inteiro, eu comprei com o dinheiro que foi do meu sonho. Eu entendo isso, mas você só levanta para trabalhar porque a graça de Deus te sustenta. A graça de Deus. Eu estou sentindo Jesus aqui. Eu estou sentindo Jesus aqui. E quando eu olho para isso, pastor Maurício, me lembra a Arca da Aliança. Por quê? Porque se você ler Êxodo capítulo 25, a instrução de Deus a Moisés é para fazer a Arca da Aliança com a madeira de acácia. Eu não sei se você já estudou sobre isso. A madeira da acácia, ela só dá no deserto. Irmãos, quem trabalha com isso, quem é carpinteiro ou marceneiro, que entende um pouquinho de madeira, a madeira de acácia é uma madeira ruim. A madeira de acácia é uma madeira não é de boa qualidade. Depois dá um Google, pesquisa aí, você vai ver que ela é toda cheia de nó. Ela é difícil de trabalhar. Tem que ficar lixando até ela chegar no momento ideal, no prumo ideal. Só que Deus escolhe essa madeira para formar aquilo que seria símbolo da presença dele. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? Eu vou aplicar para você entender. Apesar da madeira de acácia ser uma madeira ruim, de má qualidade, ela foi escolhida por Deus. Eu sei que é chato, eu não gosto de fazer isso não, mas olha para quem está do teu lado e diz assim: você e eu somos acácia. Diga, você e eu somos acácia. Diga, fala, você não prestava, eu não prestava para nada. Nós estávamos lá fora, cheio de nó, cheio de curva, mas o carpinteiro olhou para nós e disse assim: eu escolho ele, eu escolho ela. E detalhe, ele precisou te lapidar. Para quê? Porque depois de lapidar, foi revestida de ouro. E a madeira de acácia, que não tinha valor lá fora, passou a ter valor quando começou a carregar a presença. Você só tem valor porque carrega a presença do... Eu estou sentindo Jesus aqui. Eu vou dizer de novo porque ele levantou a mão, a outra levantou a mão e deu glória. Você só tem valor porque carrega a presença de Deus. Só tem valor. E a instrução era: pega a madeira que não vale nada, transforma ela numa caixa e reveste de ouro. Mas isso aqui não é o assunto que eu quero tratar com os irmãos. A madeira de acácia, ela só tem valor depois que ela é moldada e ela carrega a presença. Não precisa responder não, mas você já viu alguém assim? Já viu alguém assim? Lá fora não prestava para nada. Lá fora não prestava para nada, fazia, acontecia. Lá fora ele olhava assim, olhou todo para mim e é assim: eu resolvo no braço, na bala e na peixeira. Aí quando Jesus traz aqui para dentro, ele vai para a mão do carpinteiro. Tem crente que vai para a olaria, mas tem crente que vai para a mão do carpinteiro. Tem gente aqui nesta noite que está na mão do carpinteiro. O carpinteiro está lapidando. Ele está lapidando e daqui a pouco vai começar a dar forma em coisa boa. É quando a madeira ruim começa a dar forma, coisa boa. É quando a madeira ruim começa a tomar forma. Sabe por quê? Porque é nesse momento que Deus começa a adornar. É nesse momento que Deus começa a preparar. Para quê? Porque dentro daquela arca vai as tábuas da lei, vai um pouco do maná e vai a vara de Arão. Que é isso? Deus está te preparando para carregar algo maior do que você. Ah, meu Deus do céu! Ah, meu Deus do céu! Deus está preparando um novo tempo para quem está... Ah,
nós fomos justificados gratuitamente. Isso é graça. Graça que não foi de graça. Graça que não foi de graça. Houve um valor a ser pago. Houve um preço a ser pago. Deixa eu correr. Olhe para cá. A história que nós lemos, ela não se inicia no capítulo 8 de Levítico. A história que nós lemos, ela se inicia pelo menos 80 anos, 85 anos antes. Depois você lê em casa, anote aí, você vai ler. No capítulo 2, capítulo 1 do Êxodo, nasce um homem por nome Moisés. Esse homem foi escondido porque ele nasce no meio de um turbilhão. Você conhece a história? Ele é escondido durante 3 meses. É levado até a casa de Faraó, por ato milagroso de Deus. Porque eu não sei se você já estudou a geografia bíblica. Nos tempos antigos, o palácio de Faraó ficava no topo do rio Nilo. Quem conhece a história sabe que o rio Nilo, ele é uma ribanceira, ele vai descendo. E a casa de Faraó ficava no topo. A tendência de você colocar um barquinho numa correnteza que desce é ela. Só que ali não era qualquer pessoa. Quando Joquebede coloca o cesto no riacho, era para ele descer. Só que a mão de Deus pega e leva ele em sentido contrário. Ele cresce e é chamado filho da filha de Faraó. E por 40 anos Moisés, ele se torna uma espécie de cientista. E se você ler a pregação de Estevão no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, você vai ver que ele vai dizer que Moisés é instruído em toda a ciência do Egito. Por 40 anos ele tem esse conhecimento. Só que ele resolve visitar os seus irmãos hebreus, porque o texto diz que ele sabia que ele era hebreu. E o texto também vai dizer, Estevão vai dizer que ele queria que os irmãos dele entendessem que era por intermédio dele que o povo seria liberto. Só que Moisés, ele era instruído em toda a sabedoria da terra, mas ainda não era capacitado na sabedoria do alto. Deixa eu abrir um parênteses para dizer para você aqui. Me permita. Eu posso ter conhecimento. Eu posso ter diversos cursos. Eu posso ser formado em toda boa educação terrena. Mas obra de Deus só se faz com experiência com Deus. Talvez o seu currículo seja invejável. Talvez você queira administrar algo porque você talvez fez uma faculdade de administração. Só que Moisés entendeu que não era com a sabedoria terrena. Ele precisava ter uma experiência com Deus. Ele vai visitar os seus irmãos. E o texto diz que ele percebe que um dos seus irmãos, eu vou correr, um dos seus irmãos está sendo açoitado por um soldado. Ele vai tentar defender e ele mata esse soldado. Quando ele mata esse soldado, ele percebe que precisa fazer alguma coisa, então ele enterra na areia. Só que, irmão, quem já viu areia sabe. Você pode até colocar alguma coisa lá embaixo, mas durante o tempo, a areia é leve. Não adianta tentar esconder algo dentro da areia. Não adianta tentar esconder. Você pode até esconder do seu pastor. Você pode até tentar esconder da tua família. Mas se tiver enterrado na areia, o tempo vai se encarregar de soprar. E o que está debaixo da areia começa a virar pó. Isso é tão verdade
que quando ele vai tentar mediar uma discussão entre dois hebreus, um deles olha e diz assim: tu vai querer matar a gente igual matou o egípcio? Talvez os olhos da sua família não vê, talvez os olhos do teu pastor não vê, mas lá em cima tem alguém que tem os olhos como chama de fogo. E enquanto o Gabriel está andando, ele está atrás dizendo: deixa eu ver o que ele está fazendo. O céu está dizendo para alguém assim: eu vejo você até no mais íntimo do teu secreto. Olhe para cá. Ele é descoberto e corre, foge. Ele vai para as terras de Midian. Lá ele se casa, se estabelece. Lá ele se encontra. E aquele que outrora era príncipe, tinha pessoas à sua disposição, agora está cuidando de ovelhas que não eram nem suas. E o texto vai dizer que nesse momento passam-se 40 anos. Moisés já não é mais um menino. Moisés já não é mais um adolescente, um jovem. Moisés agora está com 80 anos. 80 anos cuidando das ovelhas que não eram suas. E eu não sei se era de manhã, de madrugada, mas o texto vai dizer que ele vai levar as ovelhas do seu sogro, e ele vai em direção ao Horebe. E eu começo a pregar aqui, já caminho para o final. Ele vai em direção a Horebe, o monte de Deus. Quando eu li isso aqui, pastor Maurício, me deu um nó na cabeça, porque Horebe significa deserto. O Horebe significa deserto. E esse mesmo monte Horebe é o mesmo monte Sinai, é o mesmo monte. Só que são nomes intercambiáveis, que eles vão mudando de um momento para outro. E eu me fiz uma pergunta: por que Deus escolhe um lugar que significa deserto, lugar seco, sem visibilidade? Não é um lugar que você quer ir para passar as férias. O Horebe é um lugar seco, calor intenso, nada que você produzia, plantar ali dá certo. Por que é que Deus escolhe o monte Horebe para ser o monte de Deus? Eu disse: Senhor, por quê? E o Senhor me respondeu. Ele disse assim para mim: porque eu não escolho por aparência, eu escolho por propósito. Eu vou repetir. Se você veio para o culto, você vai entender. Deus não escolhe por aparência. Ele não escolhe pela roupa bonita. Ele não escolhe pela cor do cabelo, pela cor da pele. Deus escolhe segundo o propósito que Ele quer executar. E já foi dito aqui: não menospreze aquele que não tem boa aparência como você imagina. Samuel entrou na casa de Jessé e disse assim: é Eliabe? Deus disse: é não. Ele disse assim: é Abinadab? Deus disse: não. É Samar? Ele disse: não. Aí Samuel olhou e disse assim: mas quem é, Senhor? Deus olhou para ele e disse assim: eu não atento para o que você olha, eu não atento para o que você vê. Você vê apenas a carcaça, eu olho aqui para dentro. Talvez você está olhando para esse irmão que está do teu lado, está dizendo assim: não, ele é escolhido, ela é escolhida. Eu tenho uma notícia para te dizer: Deus não escolhe por aparência. Deus não olha a tua condição financeira, Deus olha o propósito. Talvez você vai sair daqui hoje olhando diferente para quem você olhava meio torto. Sabe por quê? Porque Deus talvez possa estar escolhendo ele para ser um libertador, para te ajudar alguma coisa na vida. A irmã deu glória lá, não entendeu. Outra coisa, o Horebe não tinha agitação do Egito, era um lugar vazio, silencioso. Era um lugar onde só estava Moisés e Deus. Olhe para cá, vou falar baixinho para você entender. Tem momento que Deus vai te conduzir, não é para multidão. Tem momento que Deus não vai te conduzir para lugares cheios, povoados. Tem lugares que Deus vai te conduzir que é só você e Deus.
É só, não adianta você ligar para alguém, ligar para o profeta, ligar para o não. Vai ser o momento em que Deus vai te levar para o... Eu posso dizer porque eu vivi isso. Nós orávamos direto por hospital. Deus nos colocou dentro de uma UTI. A gente clamava, a gente orava, a gente gritava, Felipe. E Deus dizia: não, o processo é você e eu. É vocês e eu. Deus está dizendo para alguém aqui: tem processos que você vai passar e não vai levar ninguém para a tua embarcação. Tem processos que você vai levar, que vai levar somente a presença de Deus. Deixa eu correr aqui. Só que além disso, o Horebe é um lugar de recomeço. Eu entendi isso por quê? Porque, irmão, é um homem já velho, cansado, sem força. Porque aqui Deus já tinha dito que o tempo do homem era até 120 anos. Então Moisés já estava ali chegando no segundo tempo, perto da prorrogação. E ele estava achando que ele ia só cuidar de ovelha. E quando ele chega no Horebe, o texto diz que começou a pegar fogo uma sarça. E eu vou dizer para você, a sarça era um lugar que era uma plantinha que Moisés estava acostumado a ver. Ele morava no deserto, irmão. E ele estava acostumado a ver a sarça pegar fogo. Porque é uma planta seca que com o calor do sol ela se auto-inflama e pega fogo. Só que o texto vai dizer que Moisés está passando com as ovelhas. Do nada, e ele percebe que a sarça pegava fogo, mas ela não se consumia. E é tão provável isso, que ele olhou e disse assim: eu vou me virar para ver essa maravilhosa visão. Ele está dizendo: eu entendo de murta, eu entendo de sarça, eu entendo até de fogo. Agora, pegar fogo e não se consumir. Deixa eu aplicar um negócio aqui para você. Você sabia que a sarça é uma planta que ela não serve para muita coisa? Ela pega fogo e se acaba. Só que sarça na mão de Deus. Eu vou dizer de novo. A sarça pega fogo lá no mundo e se acaba. Agora na mão de Deus, quando ela começa a pegar fogo, quanto mais inflama, mais ela queima. Só que não se consome. Quanto mais inflama, mais ela queima. E o que eu acho interessante é que sarça na mão de Deus é capaz de chamar a atenção de alguém que vai vir para a presença dele. Deixa eu dizer um negócio para você. Deus vai começar a incendiar algumas pessoas aqui, pastor Maurício. Deus vai começar a incendiar algumas pessoas aqui. E não é fogo para te consumir, não. Alguém vai olhar e vai dizer: o que é que está acontecendo? Deixa eu ver o que está acontecendo com ela. E o texto diz que quando Moisés vira, ele olha a sarça, e do meio da sarça a voz de Deus brada. Deus está dizendo para alguém: eu vou te incendiar, mas não é para acabar com a tua vida e para o teu ministério. É que a minha voz vai ecoar de dentro de você. Estou sentindo Jesus aqui. Moisés está terminando ali já a vida. Só que o Horebe é lugar de recomeço. Deus olhou para Moisés e disse assim: Moisés, eu tenho um negócio para você. Tu topa? Eu topo, mas primeiro, para poder você fazer o que eu estou mandando, primeiro tem que tirar a sandália dos pés. Porque lá você é príncipe, aqui você me serve. Algumas pessoas dizem que a sandália é do Egito, mas não é. Só entra na presença de outro rei calçado quem faz parte da realeza. Agora, servo diante do rei tem que tirar a sandália. Você sabe o que Deus está dizendo para Moisés? Lá você mandava, aqui mando. Lá você enviava, aqui quem vai te enviar sou eu. Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: eu vou te enviar porque você assumiu a posição de servo. E ali recomeça a vida de Moisés. Vou correr. Pastor, prova na Bíblia que o Horebe é lugar de recomeço? É.
Eu provo. Você lembra de Elias? Elias estava fugindo de Jezabel, aquela endemoniada. Ele disse assim: basta, minha vida já deu, eu não sou melhor do que os meus pais. Ele dorme, e quando ele acorda, tem um anjo. E o anjo, irmão, isso aqui é coisa linda. O anjo disse assim: já preparei o café da manhã, tem pão e tem água, come desse pão e bebe dessa água. O Elias come, bebe e dorme. Aí o anjo olhou e disse assim: ei, rapaz, vou chamar de novo não. Come e bebe, porque é muito longo é o teu caminho. O texto diz que ele sai da onde ele estava em Berseba e vai até o monte Horebe. Quando ele chega no Horebe, a voz de Deus ecoa e diz assim: o que é que tu está fazendo aqui, Elias? Você sabe o que é isso? É Deus dizendo: antes de você chegar aqui, eu já estava. Antes de você chegar aqui, eu já estava te esperando. Eu vou dizer uma coisa para você. Antes de você, hoje aqui é o Horebe de Deus. Antes de você chegar aqui, Deus já estava te esperando. Deus já estava te esperando. E a voz de Deus ecoa desse microfone dizendo: o que é que você faz aqui hoje? Sabe o que é isso? É Deus perguntando para ele: qual é o teu propósito, Elias? Ei, Elias, tu profetizou e tu falou que não ia chover e está com medo de uma mulher endemoniada. Deus está dizendo: olha, você pode até não querer, mas no teu lugar tem mais 7.000 dispostos a pelejar. Deus está dizendo para alguém aqui: ei, não é tempo de você parar e entrar na caverna e dizer: baixa, acabou, vou morrer. Deus está dizendo: ei, onde eu vou te enviar, precisa ouvir a minha voz. Mas também, se não quiser ir, olha para cá. Vou correr agora e eu encerro. Caminho para o encerramento agora. Você conhece a história? Moisés vai até Faraó, aquela coisa toda. Faraó quase não acredita e depois decide liberar o povo. Depois de atravessar o deserto, passar o Mar Vermelho, lá em Êxodo 3:12 vai dizer que era para Moisés sair do Egito, atravessar o Mar Vermelho e ir até o Horebe, porque ali Deus ia recomeçar a história do povo. Eu não vou, me falta tempo, mas eu preciso encerrar aqui para você entender. Lá no monte, você vai ver isso no capítulo 24 do Êxodo. Deus olha para Moisés e diz assim: Moisés, sobe você, Arão, Nadab e Abiú, e traz com vocês mais 70 anciãos. O texto diz que ele sobe até um determinado momento do monte. Eles enxergam e veem ao Deus de Israel. Só que dali em diante não era mais eles que iam subir, era Moisés. E lá em cima vocês sabem a história. Deus estava dando instruções a Moisés para construir o tabernáculo, construir a arca. Deus pede oferta para a construção da arca. E no capítulo 28, Deus vai falar com Moisés agora sobre o ofício sacerdotal. Em 15 minutos eu encerro. Ele vai dizer para Moisés: olha, eu tenho escolhido Arão teu irmão, a sua descendência, a sua casa, para me servirem no ofício sacerdotal. Em outras palavras, Deus estava dizendo: eu os escolhi para serem meus. A casa de Arão agora pertencerá a mim. E isso é lindo quando você lê, porque Deus escolhe. Quando Deus escolhe, Paulo vai dizer em Romanos capítulo 11 versículo 29 que o dom de Deus, o ministério é irrevogável. Deus dá o dom sem arrependimento. Só que enquanto Deus está falando com Moisés, enquanto Deus está dizendo: Arão vai ser o meu sacerdote, você acha que Arão estava jejuando lá embaixo? Você acha que Arão estava orando lá embaixo? Você acha que Arão estava cantando a Deus? Enquanto Deus estava falando com Moisés lá em cima, capítulo 32 do Êxodo, Arão está construindo o bezerro. E Deus me deu um tema para essa mensagem. O tema dessa mensagem é: apesar de nós.
eu li esse texto, tremeu dentro de mim, porque eu disse: Deus, como é que um homem sobe no monte, vê os teus pés, vê a tua glória, e quando ele desce do monte, enquanto o Senhor está falando com Moisés, ele resolve te trair, ele resolve se afastar, ele resolve cair na pressão do mundo. E detalhe, além de fazer isso, ele olha para Israel e diz assim: eis aí o teu Deus, que te tirou da terra do Egito. Ele constrói um altar de sacrifício e diz assim: amanhã será festa ao Senhor. Eu disse: Deus, por quê? Irmão, tem hora que a gente tem uma vontade de ser Deus, né? Não tem essa vontade não, pastor. Não, para de mentira, que já deu vontade sim. Tu já falou alguma vez na vida: ah, se eu fosse Deus. Ah, se eu fosse. Ainda bem que nós não somos. Mas nesse momento, quando eu li, disse assim: Deus, se sou eu. Arão estava perdido. Só que o Senhor bradou no meu coração e Ele ministrou algo no meu coração. Deus está fora do tempo. Quando Deus chama Arão, Ele não está olhando para o Arão daquela hora. Ele está olhando para o Arão que lá da frente. Quando Deus escolhe Arão, Ele está dizendo: está todo quebrado, está longe de mim, mas quem eu escolhi. E a escolha de Deus é assim: é prego batido e ponta virada. Quando Deus escolhe, é prego batido e ponta virada. Você pode até querer sair, você pode até querer se afastar, você pode até querer dar uma volta lá fora, mas Deus está dizendo: se eu te escolhi. Ei, minha irmã, sabe aquele teu marido, aquele teu filho, que você viu Deus fazer uma promessa para a vida dele, você lembra? Dizendo que ele um dia seria pastor, que o teu filho um dia pregaria a palavra. Hoje teu filho está nas drogas, teu marido está na cachaça, e você diz assim: como é que pode? Deus ainda vai usar. Deus está dizendo: eu estou fora do tempo, filha, eu estou fora do tempo. Eu não olho como você está olhando agora. Você está vendo Arão fazendo altar e bezerro, mas eu estou vendo Arão entregando o sacrifício. O céu está dizendo para alguém aqui: pega quem quer, recebe quem quer, dá glória a quem quer. Eu escolhi a tua casa para um ofício diferente. Talvez esteja fora do prumo, mas quem escolheu, quem prometeu, não é homem, não é homem, não é homem. Ele vai. Eu estou vendo gente chorar aqui, porque alguém está entendendo. E eu acho interessante que Arão é da casa de Moisés. Moisés está orando lá em cima, e o irmão dele está desviando do pé do monte. Já aconteceu com você? Já aconteceu de você estar orando na igreja dizendo: salva minha casa, salva minha família, salva meu marido, salva meu filho, e nessa hora teu filho está indo ou voltando da balada, talvez está usando alguma coisa que você não faz ideia do que seja. Deus está dizendo: ei, eu chamei você para o monte, e não foi para você olhar o tamanho do problema. Eu chamei você no monte para você ver que o céu está em cima e os meus pés estão sobre os montes. Sabe o que ele está dizendo? Quem te prometeu é maior do que a idolatria, é maior. Jesus vai entrar na tua casa, minha irmã. Jesus vai entrar na tua casa, meu irmão. Jesus vai entrar na tua casa, na tua família, e vai buscar aquele marido que tem um coração de pedra. Ei, Deus me autoriza a profetizar. Pega quem quer. O céu manda eu dizer
igreja, vou dar um banho da palavra, vou dar um banho de sangue e vou colocar ele assim de príncipes. Ele não raça. Sabe por quê? Porque o nome dele é maior. O nome dele é maior. O nome dele é maior. Paulo vai dizer: quem começou a boa obra é fiel para... As muitas gerações rendidas em louvor cantear. Você vai ver o teu filho, a tua filha, entrando nesta casa e dizendo: cantear. Sabe aquele teu marido que lá fora grita vai Corinthians? Ele vai chegar aqui dizendo assim, ó: teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu... Aquele marido que diz assim: eu não vou para a igreja. Os e domínios, sabe aquele que você olha que não gosta de crente? Ele vai dizer assim, ó: e os anjos. Eu estou sentindo Jesus aqui, Felipe. Toda criança. Pastor, me permita, eu vou descer aqui, porque eu estou sentindo a presença do Eterno, e Ele passeia no meio desta igreja. Ele está dizendo: eu vou levantar, eu vou levantar. Teu nome é o mais... Será que você pode levantar a sua mão? Será que você pode levantar a sua mão? Será que você crê nessa palavra? Será que você crê? Se prepare para o culto de ação de graça lá na tua casa. Se prepare para testemunhar. Há uma graça de Deus sobre ela. Se você puder, se coloque sobre os pés. O grupo de louvor pode me ajudar, pastor? Eu estou sentindo uma graça tão grande de Deus aqui. Quem foi perdoado foi perdoado. Alguém que está afastado do Evangelho? Tem um moço lá atrás. Quem mais?
O senhor está afastado do Evangelho? E tu está gravando o culto afastado do Evangelho? Pastor já está trabalhando na mídia antes. Tem um aqui, um moço lá atrás. Quem mais? Tem um aqui. Quem nunca foi crente, nunca foi evangélico? Cadê? Tem alguém aqui que você vem de vez em quando, mas nunca firmou um compromisso com Deus? Se você estiver do lado de alguém que não é crente, faz assim, ó, aqui tem um, ó. Eu quero fazer uma pergunta para você que está afastado. Quem está afastado já provou disso aqui que a gente está provando. E o senhor com essa cara de crente está esperando o que para voltar? Talvez o tempo deixou o senhor, não vou dizer que o senhor ficou fraco, não. Tem hora que a gente quer respirar um pouco, eu sei, eu já senti vontade. Só que se o senhor está aqui gravando para ouvir essa mensagem depois, é porque algo no teu coração ainda queima. O senhor quer voltar para Jesus? Quer voltar? Fica aqui na frente. Você pode glorificar que tem uma alma voltando para Jesus? Tem um Arão aqui voltando para Jesus. Cadê a segunda pessoa? O moço lá no fundo. Eu não precisei nem chamar ele. Está vindo mais um sacerdote de Jesus aqui. Cadê a terceira pessoa para Jesus? Está vindo mais um ali. Pastor, meu sogro está voltando para Jesus. Ai, eu camandará subir. Pastor, por que o senhor está alegre? Porque a gente sabe o que a gente está orando por ele. Cadê a quinta pessoa para Jesus? Cadê a quinta pessoa para Jesus? Eu quero 5 pessoas para Jesus. Tem mais alguém? A igreja está aqui comigo. A igreja está aqui comigo. Eu vou orar. Só que você vai fazer uma oração diferente. Você vai apontar para a tua casa. Se for virar de costa, de lado, de frente, se não sei, você vai apontar para a sua casa. Cizinha, vem aqui com ele. E você vai dizer: Senhor, vai lá na minha casa. Pastor, eu não sei para que lado fica a minha casa. Não tem problema, levanta a mão. Porque isso aqui é simbólico. Eu já vou entregar o microfone para o pastor, meu horário já foi. Mas eu preciso orar por você aqui. É noite de Deus restaurar a casa de Moisés. Nós estamos vivendo um ano profético. Não é, pastor? É um ano profético. Só que Deus não vai usar só Moisés, Deus vai usar Arão. Deus não vai usar só Arão. Eu acho interessante que Arão desvia e depois Nadab e Abiú também desvia. Só que mesmo assim Deus escolhe eles. Sabe por quê? Porque ministério é dom de Deus e ele é dado sem arrependimento. Quem Deus chamou, chamou. Quem Deus chamou, bateu o prego e virou a ponta. Eu vou orar com você, mas eu quero ver a igreja orando, clamando. Porque já foi dito aqui que é uma noite de guerra. É noite de guerra. E se você veio para esta casa, você é soldado. Aqui não é hospital não, aqui é quartel.
Porque Deus usou Paulo para dizer assim: ó, você não é médico, você é soldado. Você vai pegar a espada do Espírito, a couraça da justiça, o capacete da salvação, o sapato da preparação do Evangelho, e você vai para cima de Satanás. Satanás não tem poder na tua casa, Satanás não tem poder na tua família. Esse bezerro está tentando se levantar lá, mas você vai lá e diz: aqui não, aqui não. Eu vou orar. Amanjorécia. Senhor, a igreja ora junto comigo. Senhor, aqui está a tua noiva, aqui estão os teus filhos, aqui está a tua igreja, Senhor. Que está aqui clamando ao Senhor, dizendo: Senhor, a minha casa precisa do Senhor, a minha casa necessita do Senhor. Senhor, eu não sei qual é o problema que se instaura na casa deste crente, mas a Bíblia diz, Senhor, que só há um valente, enquanto não chega outro que é mais valente que esse. E aqui nesta casa, Jesus, Tu és o mais valente, Tu és o mais valente. Vai até esta casa, Senhor, vai até esta família, vai até esta casa, vai até esta família. E se você tem comunhão com quem está do seu lado, procure pelo menos 2 pessoas e dê um abraço e diga: o Senhor vai visitar a tua casa. Seja profeta de Deus, seja profeta de Deus,